Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, matemática. Boa tarde, crianças do segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita, da Escola José Bonifácio, e que bom poder contar com vocês para mais uma aula de matemática. Então, atentos que hoje nós vamos estudar sobre uma coisa muito importante. Então, vamos ao objetivo da nossa aula? Reconhecer a importância da educação financeira para a própria vida e de que maneira isso pode contribuir para a sua vida adulta. Bem, educação financeira. Então, você já sabe que hoje nós vamos falar sobre o nosso dinheiro e como que nós podemos fazer para trabalhar com esse dinheiro. Para isso, nós vamos começar com uma história em quadrinhos. Acompanhe aí o que aconteceu com a Mônica e o seu pai. Então, Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Sua semanada, filha. Eba, diz a Mônica. Sei que você está poupando para comprar um condomínio inteiro de brinquedos para suas bonecas. Olha, o meu cofrinho como está cheio. Mas ainda vou ter que poupar por mais um tempo. Só que essa semana eu não vou poder poupar. Tenho uma urgência para resolver. Só espero que a Mônica não desista do seu sonho. Pronto! Comprei um cofrinho maior. Então, nessa história, vocês estão vendo a Mônica chegando em casa com um cofrinho bem maior que o que ela tinha. Por que será que ela diz que teve a necessidade, uma urgência para comprar esse cofrinho? O que vocês me dizem? Ah, isso mesmo. Olha como tem criança bem atentos. O primeiro cofrinho dela estava cheio, então ela precisou de outro maior para guardar as suas economias. Nessa história em quadrinhos, nós vemos umas palavrinhas que a gente, no nosso dia a dia, estamos acostumados com elas. Então, quando a gente vai fazer alguma compra, quando a gente vai comprar algo, então a gente precisa do dinheiro. E o dinheiro tem maneiras de vocês, crianças, terem esse valor. Uma dessas maneiras é a mesada, ou como diz a historinha da Mônica, a semanada. O que é a mesada?
é um valor que o pai, a mãe, o responsável dá para vocês. Pode ser por mês, né, a mesada, ou como o pai da Mônica dá por semana, ele chamou de semanada. Para que serve esse valor? Por que os pais ou responsáveis fazem isso? Para que vocês já aprendam a administrar o dinheiro de vocês. Então isso é uma maneira de educá-los para que você saiba como gastar esse dinheiro. Então, tendo isso, nós podemos ir às compras. Porém, nessas compras, nós vamos ver duas palavrinhas aqui bem importantes. O consumismo e também o consumo consciente. O que quer dizer essas palavras? Eu acredito que vocês já tenham ouvido essas palavras. Vocês conhecem uma pessoa que compra muitas coisas, às vezes até o que não é necessário só por comprar? Então, ela é consumista, ela compra muito. E também tem aquela pessoa que já é mais cautelosa, ela pensa, ela analisa para comprar, que é o consumo consciente. Quando a gente consome de maneira consciente, que a gente pensa no que a gente vai gastar, a gente está contribuindo com o meio ambiente, contribuindo também com as pessoas que convivem conosco. E para que nós possamos consumir de maneira consciente, tem 3 perguntinhas que é necessário a gente fazer sempre antes de uma compra. Pense aí, crianças, com a professora. Eu faço a pergunta, vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e responderem em casa. Vale pensar em atitudes suas, às vezes atitude da mãe, da irmã ou de algum responsável por vocês. Então, precisamos, antes de comprar, pensar: eu preciso disso? Eu tenho dinheiro para comprar? E a terceira pergunta é: tenho que comprar agora? Então, se nós pensarmos nessas 3 perguntas, a gente vai estar consumindo de maneira consciente. Então, às vezes, nós não temos a necessidade de comprar aquilo que nós queremos, ou ainda nós não temos dinheiro para comprar isso. E isso vai acarretar uma série de problemas e preocupações aí futuras que nós vamos ter daí. E ainda, será que aquilo que você quer, você precisa comprar agora? Então, respondendo essas 3 perguntas, nós estamos trabalhando com uma consciência financeira muito boa e isso vai contribuir para o seu crescimento pessoal agora e também na vida adulta. Então, fazendo isso, nós separamos no nosso dia a dia aquilo que é necessidade e aquilo que é o nosso desejo. Por isso, nós vamos agora, eu vou desafiar vocês aí a preencherem esta tabelinha aí com a professora. Pensem antes e você pode optar somente por uma dessas alternativas. Então, aqui a professora colocou alguns itens onde nós vamos anotar se esses itens realmente é necessidade, quer dizer, nós não podemos ficar sem, ou se esses itens é o nosso desejo, nós podemos sim ficar sem. Então, pense e analise. O primeiro é a questão da alimentação. Então, nós temos aqui, né, leite, frutas, verduras, legumes, uma alimentação saudável. O que vocês respondem? O que vocês acham? O que vocês escolhem? Uma alternativa. A alimentação é necessidade ou a alimentação é um desejo nosso? Fizeram suas escolhas já? Então vamos lá ver. Quem pensou que é necessidade, acertou. Então, uma alimentação nós não podemos ficar sem, principalmente uma alimentação balanceada, porque se nós ficarmos sem essa alimentação, pensarmos nessa alimentação, isso vai nos trazer alguns prejuízos futuramente, né? Então, precisamos ter. Vamos ver aqui na segunda imagem, nós temos os potinhos de doce, né? Temos um pote cheio de doce, mais um aqui, 3 potes carregados de guloseimas. Será que essas guloseimas, esses doces, são necessários para a nossa vida? É necessidade ou é desejo que nós podemos ficar sem? Pensem e escolha uma alternativa. Vamos ver quem pensou de maneira consciente? É nosso desejo. Então, claro que é bom um docinho de vez em quando, não é mesmo? Só que é o nosso desejo, nós podemos ficar sem. Nós não podemos tornar o doce o fundamental da nossa alimentação, que também vai trazer prejuízos à nossa saúde.
Agora nós temos a imagem de uma casa, a moradia. Pensem aí as despesas, a casa, essa moradia. Será que é nossa necessidade ou é desejo? Vamos lá, pensando, vamos ver quem acertou? Então, claro, a moradia é nossa necessidade. Todo mundo, principalmente as crianças, né, precisam ter um lugar para morar, para viver, que seja um lugar acolhedor, onde ela se sinta bem, a sua casa. Então, é uma necessidade. Na outra imagem temos um videogame, jogos, quem adora videogame, adora jogar. O videogame é uma necessidade para a pessoa ou ele é um desejo, a pessoa pode ficar sem? Pensando. Então vamos lá ver quem acertou. É um desejo, com certeza. Todo mundo às vezes deseja, quer ter, mas aí nós temos que voltar a lembrar daquelas perguntinhas, daquelas 3 perguntas para o consumo consciente. Eu tenho dinheiro para comprar? Eu preciso comprar agora? Então tem certas prioridades que a gente tem que pensar. Então é um desejo, todo mundo gostaria de ter, mas nem sempre temos condições para ter esse jogo. E a última imagem nós temos ali água. Então a água é um gasto, né? Uma coisa que nós precisamos financeiramente também, pagar pela água que consumimos. Então vamos ver a água. Ela é necessidade da nossa vida ou ela é um desejo? Pensando, analise, eu acho que agora essa vocês vão acertar com certeza. Ela é uma necessidade. Todos nós precisamos da água para sobreviver. Muito bem, crianças, vocês que estão aí que acertaram o que é necessidade e o que é desejo, já começaram a pensar financeiramente. Veja como a matemática faz a gente pensar em situações do nosso dia a dia. E isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. E saber trabalhar com essa educação financeira faz com que nós tenhamos sucesso em muitas atividades do nosso dia a dia. Então a professora vai propor algumas situações onde a gente vai pensar juntos, refletir, fazer comparações e analisar para ver se realmente essas situações vão favorecer o nosso crescimento, vão favorecer até a nossa situação financeira ou não. Vamos lá para as seguintes situações? Então a primeira nós temos o seguinte. Nós temos um circo que chegou na cidade. Vocês sabem que quando tem circo, cinema, apresentações de teatro, as pessoas gostam de ir. E sempre eles ofertam, tem uma oferta diferente. Então aqui nós vemos que no circo eles vendem pipoca, eles vendem copos de suco, mas eles também têm entradas diferenciadas. Tem entrada inteira e entrada de estudante. O que quer dizer isso? Quando o circo chegou na cidade, todas as pessoas podem ir, porém tem uma facilidade para que o estudante possa ir. Então, cada um que é estudante paga a metade do valor da entrada. Quem não é estudante vai pagar R$12. Os estudantes pagam apenas 6. Aqui nós temos ainda o preço da pipoca grande, que é R$4, o preço da pipoca pequena, que é R$2, o preço do copo de suco grande, que é 3, e o copo do suco pequeno, que é R$2. Então, essa é a tabela de preços. Bem, então vamos à seguinte situação. Quanto Marta gastaria com a entrada no circo e uma pipoca grande se ela não é estudante? Então, uma pessoa que vai ao circo. Então, para isso, nós vamos representar esses valores utilizando as nossas cédulas, o nosso dinheiro, o nosso sistema monetário. Bem, então vamos agora ver aqui no nosso dinheiro a situação que Marta vai ter que pagar por esta ida ao circo. Então ela vai ter que pagar R$12 de entrada, 10 com mais 2 deu R$12, mais pagar pelo pacote de pipoca grande, que é R$4. Estão aqui os R$4, tá? Separadinho. Então ela gastaria 12, 13, 14, 15, R$16 nesta ida ao circo. Então vamos aí acompanhar a resposta? Então,
Olha só os valores. Então, está aqui circulado a entrada dos R$12 que ela gastaria, mais os R$4 com a pipoca grande. Nós temos o total de R$16, como nós fizemos com o dinheiro que ela gastaria, que ela teria que pagar. Lembrando que a Marta, ela não é estudante, por isso que ela precisou pagar uma entrada inteira. Vamos à seguinte situação. E se nesse circo fossem a Ana Clara e a colega de escola dela, Maria? Então, as duas colegas vão ao circo. Ana Clara e a colega da escola, Maria. Bem, se é a colega da escola, nós já sabemos que elas são estudantes. Então, vai dar uma diferença na entrada. Ela não vai pagar a entrada inteira. Elas vão pagar a entrada de estudantes. Quanto que elas gastarão? Além das entradas, elas vão comprar uma pipoca pequena e um copo de suco grande para cada uma delas. Então, esse é o gasto que cada uma vai ter. A entrada, a pipoca pequena e o copo de suco. Vamos pegar o nosso dinheiro que nós temos lá e vamos fazer juntar esses valores para saber quanto que elas gastariam? Então, vamos lá para a Ana Clara e a colega dela. Então, agora, elas vão ao circo, a entrada de cada uma delas vai ser R$6. Então, eu posso pegar R$5 com mais um, como a professora trouxe aqui, ó. Vou fazer de uma e depois nós vamos fazer para a outra, que as duas vão pagar o mesmo valor, porque escolheram as mesmas coisas no circo. Então, a entrada de cada uma é R$6. Daí vai ter a pipoca pequena. A pipoca pequena ela vai gastar mais R$2 e tem ainda o copo de suco grande, que vai pagar R$3. Então, ó, e o pacote. Então, esta é a despesa que cada uma das meninas vão ter ao ir para o circo. Então, a entrada, 5 com mais um, 6. O valor da pipoca, 7, 8. E o valor do suco, 9, 10, 11. Então, nós temos aqui ó, os valores. Juntando todos eles, nós temos o valor que cada uma das meninas vai gastar ao ir nesse espetáculo do circo. Então, vamos acompanhar aqui com a professora? Então, juntando os valores. Cada uma vai gastar R$11, juntando todos esses valores. O que nós podemos pensar nessa situação? Então, veja só uma coisa. Vale a pena? Quem que gastou mais? Foi a Marta ou foi cada uma das meninas? Lembra de quanto ela tinha gasto? Ah, ela gastou mais, porque deu uma diferença aqui, pelas meninas serem estudantes. Então, tem algumas promoções, algumas coisas oferecidas pelo comércio, por situações em que favorecem, que é mais vantajoso a gente aproveitar essas situações. Então, saiu mais barato para as meninas devido ao fato delas serem estudantes. Então, temos que aproveitar essas situações em que nós podemos economizar dinheiro. Então, elas economizaram indo ao circo juntas e aproveitando a possibilidade da entrada de estudantes. Vamos para outra situação. Observe o preço dos lanches na lanchonete Bom Sabor. Então, aqui, esses são os lanches que a lanchonete oferece. Então, na lanchonete tem café, o valor de R$2, um sanduíche com valor de R$4, um outro tipo de sanduíche com valor de R$6, tem a pizza com valor de R$5, um copo de suco que é R$3, um lanche completo, olha, onde tem o sanduíche, tem o refrigerante, tem batata por R$12, só o refrigerante também a lanchonete vende por R$4. Temos ainda só a batata, também por R$4, ou ainda temos o sorvete, o picolé, por R$3. Bem, olhem aí na sua casa essa tabela, então, de preços e os produtos que a lanchonete oferece. Olhem aí, apontem para a professora aí na tela da sua TV, qual é o produto mais barato que se oferece a essa lanchonete? Pensem, olhem, qual é o mais barato de todos? Isso, olha, acertou quem mostrou o café. Então, o custo do café é R$2, é o mais barato nessa situação. Mas tem alguns produtos que é o mesmo preço, que são preços iguais. Vamos olhar quais produtos que têm preços iguais?
Vejam aí quais que tem preços iguais. Ah, eu tenho produtos que é preço igual a esse sanduíche, R$4. O que mais que custa, que tem o valor igual a esse de R$4? Ah, tem, olha lá, o refrigerante também é R$4. Então, o refrigerante é o mesmo preço desse sanduíche, que também é o mesmo preço da batata separado do pacotinho de batata, que também é R$4. Então, nós temos aqui 3 produtos de mesmo valor. A batata, o refrigerante e esse sanduíche. Cada um deles custa R$4. Mas tem mais algum ainda que tem o mesmo preço, não tem? Vamos olhar? Acharam? Ah, tem sim, olha só. Nós temos aqui o refrigerante que custa R$3 e também temos o sorvete, o picolé, que custam R$3. Então, esses dois também têm o mesmo valor a cada um desses produtos. E ainda nós temos nessa lanchonete um produto que é o preço mais alto, mais elevado de todos. Qual é o preço mais alto que está aqui nessa tabela? Já acharam? Isso, muito bem, parabéns para vocês que estão atentos. É esse lanche completo, olha só o lanche completo. É R$12 nesse lanche que vem o sanduíche, a batata e o refrigerante juntos. Então esse é o mais caro, produto mais caro que tem nessa lanchonete. E o cafezinho é o produto ofertado pela lanchonete que tem o preço mais baixo, é o mais barato. Bem, então, analisando isso, quero que vocês pensem comigo. Marcelo foi fazer um lanche, porém ele achou muito caro o lanche completo, aquele lanche que tinha o sanduíche, a batata e o refrigerante. Ele achou muito caro, R$12 por aquele lanche. Então, olha o que ele fez, ele resolveu pegar esses produtos separadamente. Então, ele pegou os produtos separados, porém, quando foi pagar, ele levou um susto. Meu Deus, o que será que aconteceu? Você sabe me dizer qual foi o motivo por que ele tomou esse susto quando viu esse preço, quando ele foi pagar? Pensem. Vamos ver aí, ó. Voltamos na tabela para vocês analisarem. Então, ele achou muito caro o preço desse lanche. Porém, pegou separado e quando foi pagar, levou um susto. Me digam aí, por que ele levou esse susto? E pensando aí, então temos sugestões aí para por que ele levou esse susto? Já sabe o motivo? Pensaram? Então vamos ver lá. Vamos analisar com a professora se vocês pensaram direitinho na casa de vocês. Então, o lanche completo era R$12, ele achou muito caro. Se ele pegou separado, ele pegou um sanduíche parecido com esse que tinha no lanche, similar a esse. Pegou esse sanduíche aqui, ó, que era parecido com o que tinha no lanche, para não ficar muito diferente. O preço desse sanduíche, R$6 por esse sanduíche. Depois ele pegou o refrigerante, tinha o refrigerante nesse lanche, ele pegou também uma garrafinha, uma latinha, né, de refrigerante também, separadamente. Olha o preço do refrigerante, R$4 por esse refrigerante. E ainda no lanche tinha batata, então ele pegou a batata também. Olha, quando ele pegou a batata, R$4. Então, ele pegou os mesmos produtos oferecidos no lanche completo, separadamente. E quando foi pagar, levou um susto. Então nós vamos fazer igual o Marcelo fez. Então, vamos fazer a conta primeiro, vamos pegar o nosso dinheiro para a gente contar? Então, ele pegou o sanduíche, que para ficar similar, pegou separado com R$6. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar agora as cédulas de R$2, ó. 2, 4, 6. Então, isso para pagar o sanduíche. Depois, ele pegou o refrigerante. O refrigerante era R$4. Então, 2, ó, sanduíche, o refrigerante, R$4. E ainda tinha a batata. Ele pegou a batata por R$4 também. Olha o preço da batata. Lembrando, vocês lembram quanto que custava o lanche completinho que ele achou muito caro?
Isso mesmo, era R$12 o lanche completo. Como ele pegou separado, então vamos ver quanto que ele tem que pagar separadamente? Então vamos contando de R$2 em R$2, por isso que a professora deixou com cédulas de 2 para facilitarem o nosso cálculo agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, R$14. O que aconteceu? Por que será que foi esse susto quando ele foi pagar? Isso mesmo, crianças. Ele ia pagar um preço maior, saiu mais caro ele pegar os produtos separadamente do que no lanche completo. Veja então o que aconteceu. Quando ele pegou esses produtos separados, ele tinha um preço então lá do lanche completo, era R$12, que ele achou muito caro. Então quando ele pegou separadamente, ele pegou o sanduíche de R$6, pegou a batata de R$4 e pegou o refrigerante de R$4. Quando foi pagar, ele tinha que pagar R$14. Então o preço foi maior do que o lanche completo. No lanche completo ele pagaria 12. Pensem aí e falem para a professora. Quantos reais foi a diferença nesse valor? Isso mesmo, pensaram rapidinho, veja como tem gente esperta aí, parabéns. Então deu uma diferença de R$2. Será que esta escolha que ele fez foi uma boa escolha? Não, né? Ele acabou perdendo dinheiro, ele perdeu a promoção, a possibilidade de economizar R$2. Então ele poderia ficar com esse dinheiro para comprar outras coisas. Viu como é importante a gente pensar quando vai fazer compras, quando vai comprar alguma coisa? Então aqui ele não foi feliz na escolha dele, mas eu tenho certeza que vocês podem ajudar na casa de vocês. Se ele não, será que ele poderia fazer uma escolha diferente e poderia economizar o seu dinheiro? Vamos pensar? Então vamos ver o seguinte. Então, você pode dar uma sugestão para que o lanche dele fique mais barato e o Marcelo consiga economizar o seu dinheiro? Então, aqui vocês viram que teve perda, ele perdeu R$2, então ele levou um prejuízo. Então, prejuízo é quando a gente perde o dinheiro, a gente podia ter economizado, ficado com esse valor, porém ele perdeu. Então, o que nós podemos pensar? Pensem aí, vamos dar uma sugestão para o Marcelo, para ele fazer uma coisa diferente, para que realmente ele consiga economizar o dinheiro que ele tem. Então, ó, tá de novo aqui, pensem aí e eu quero possibilidades diferentes, sugestões que vocês possam me dar para ajudar na economia, que o Marcelo economize dinheiro. Isso, estão analisando aí? Muito bem, eu estou até ouvindo daqui algumas crianças aí falando direitinho, pensando aí em economizar, pensando no que fazer para economizar. Então, olha só, aqui vocês verem o sanduíche que o Marcelo escolheu, que era similar ao que estava no lanche, só que esse sanduíche custava R$6, então tá aqui o preço dele. Será que ele pode escolher um outro sanduíche para substituir este, em que vai fazer com que ele economize o seu dinheiro? Pense aí com a professora. Mostre aí na tela da sua TV qual é, ou se você encontra um sanduíche mais barato que esse. Ah, acharam? Ah, tem mesmo. Olha só, olhando, o Marcelo poderia fazer uma substituição. Em vez desse sanduíche, poderia pegar esse outro, que custa R$4, então a valores diferentes e um valor menor. Então se ele pegar esse sanduíche de R$4, sai mais barato do que esse. E ainda tem uma outra opção. E se ele não quiser o sanduíche, o que ele pode pegar também? Ah, tem uma outra opção que ele também podia pegar. Não poderia pegar uma pizza no lugar do sanduíche? Também poderia. E ele estaria economizando ainda dinheiro com o pedaço de pizza? Sim, né? Porque olha só, a pizza é R$5 e o sanduíche era R$6. Então aqui nós temos duas opções diferentes e ainda o Marcelo estaria economizando o seu dinheiro. Então achamos duas opções para substituir esse sanduíche. Ah, mas também no lanche dele tinha, além do sanduíche, o refrigerante. Olha o valor do refrigerante, R$4 o valor do refrigerante.
Em vez de ele escolher o refrigerante, será que ele podia fazer uma substituição? Poderia trocar por outra coisa que levasse ele a economizar? O que você pode sugerir para ele? Pensaram? Isso mesmo, crianças, parabéns! No lugar do refrigerante, ele poderia optar pelo suco. Olha como o suco é mais barato. Em vez de ele pagar R$4, ele estaria pagando R$3. Então, sairia mais barato para ele também essa troca. E ainda por último, nesse lanche tinha a batata frita. Bem, a batata custa R$4. Então, ele poderia ficar com a batata? Será que ele poderia trocar por alguma outra coisa? Bem, similar à batata nós não temos, mas de repente ele pode escolher, em vez da batata, como ele está pegando o lanche, você pode optar por escolher um sorvete, que saía mais barato ainda para ele. Mas esses são opções, são sugestões que nós podemos fazer. E cada vez que a gente faz uma sugestão, pensa de uma maneira diferente, compara preços, nós estamos trabalhando com a nossa consciência e com a nossa educação financeira. Vocês sabem que o dinheiro está presente no nosso dia a dia. Então, saber como gastar, como que nós podemos economizar esse dinheiro, vai fazer com que você aprenda, que você utilize a matemática no dia a dia e que você aprenda e tenha aí muito sucesso nas suas compras, nas suas negociações, porque você vai acabar ganhando com isso. Então tem que pensar muito bem quando se trata de dinheiro, de compras que nós vamos fazer. Então sempre temos que pensar, é essencial? É necessário? Aquilo que nós precisamos realmente é necessário ou é nosso desejo? Se eu tenho opções diferentes, eu posso fazer as opções diferentes, posso pensar em economizar? Então, pensem nisso para que sempre você saia ganhando. Então, fazendo isso, pensando nessa situação, nós temos aí um objetivo concluído da nossa aula de hoje, que é reconhecer a importância dessa educação financeira para a própria vida e que de maneira que isso pode contribuir com a nossa vida adulta. Então é um aprendizado que nós temos agora enquanto crianças, mas que até a vida adulta a gente precisa. Tenho certeza que vocês já depararam com situações na casa de vocês e ver o pai e a mãe fazendo contas, analisando a situação, vendo o que precisa pagar, então fazendo um planejamento familiar para pagar todas as contas, para verificar quanto de dinheiro sobra, o que é necessário comprar. Então é bom que a gente também interaja com a nossa família nessa situação, porque nós estamos vivendo em tempos em que tudo tem que ser planejado, organizado, e esta maneira de pensar a matemática, né, o nosso dinheiro, de maneira que nós tenhamos sempre lucros em situações e não prejuízo, vai levar a uma consciência financeira e a uma vida adulta muito melhor. E para treinar isso, nós vamos ter uma tarefinha para fazer também, então atentos à tarefa. Alunos do segundo ano, esse é só para vocês. Pegue na escola de vocês a atividade, faça com bastante capricho. As professoras estão guardando atividades caprichadas, bonitas, podem pintar e pensem bem para fazer essa atividade. E vocês vão ver como não é difícil para fazer não, vocês conseguem fazer. Nós temos aqui 4 objetos, um peão, uma mochila, uma boneca e um caderno. Veja o preço de cada objeto e depois vocês vão responder. Então nós temos o peão que custa R$2, uma mochila por R$30, uma boneca por R$70 e um caderno por R$7. Como nós fizemos, né, a comparação de preços, aqui vocês também vão fazer. Qual desses objetos é o mais barato? Completem, por favor, com uma letra bem caprichada, bem bonita. Qual é o objeto mais caro que está nessa tabela? Analisem bem, pensem, observem, comparem os valores, que eu tenho certeza que você vai achar qual é o objeto mais caro. Qual é o preço da mochila? Olha onde está a mochila e olha o preço dela. Anota aqui também. Qual é o preço do peão e do caderno juntos? Para responder esta questão,
Você vai ter que associar a uma operação matemática. Então, como está falando caderno e peão juntos, você vai ter que juntar esses valores, adicionar. Assim como nós fizemos com o dinheiro, você pode fazer com os números aqui na sua folhinha e na sua tarefa, para fazer bem caprichadinho. Então, essa é a tarefa do segundo ano. Capricha em segundo ano, faça um bem bonito, que a tua professora vai ficar muito feliz com essa atividade. Alunos do terceiro, terceiro ano tem que pensar bastante para fazer essa atividade e também são capazes de fazer. Pensem, analisem, façam os cálculos com muito capricho para também entregar para a sua professora corretamente. Dona Mariana quer comprar um liquidificador. Ela fez uma pesquisa de preços em 2 lojas diferentes antes de comprar. Isso é uma coisa muito importante e tenho certeza que os pais e vocês fazem. Antes de fazer uma compra, eles pesquisam o preço, eles fazem uma comparação aonde é mais barato, onde é mais caro, aonde que é mais favorável para ele comprar, né? Que ele vai economizar o seu dinheiro. Qual é a diferença de preço entre essas 2 lojas? Mas agora que vem um desafio para vocês do terceiro ano. Olha na tabela, o liquidificador está assim. Na loja A, não tem o valor completo dele, ele está parcelado, ele está colocado aqui o valor das parcelas, das prestações. Nesta loja, se comprar, vai pagar 3 vezes de R$ 65. Então, não está dado o valor total dele ainda, está o valor de cada uma das parcelas, mas vocês têm possibilidade de fazer esse cálculo e de encontrar qual é o valor total. Na loja B, 2 vezes de R$ 84 o valor desse liquidificador. Então, vocês vão ter que encontrar o valor desse produto, desse liquidificador nas 2 lojas, tanto na loja A quanto na loja B. O valor total deles, tá? Dele, que não tem aqui. Para que depois você possa responder essa questão. Qual é a diferença de preço entre as 2 lojas? Então, você vai descobrir o valor tanto na loja A quanto na loja B e você vai estabelecer uma comparação, ver a diferença. Olha aí na matemática aquela operação que nós temos que fazer para calcular a diferença. Você lembra dessa operação? Isso, muito bem, parabéns para quem respondeu aí, né? A subtração nessa comparação dos valores, nós vamos ter que fazer isso para encontrar a diferença nessas 2 lojas e descobrir aonde a Dona Mariana pode comprar que vai sair mais barato para ela, ela vai economizar o seu dinheiro. Então é isso, crianças. Então temos uma tarefa para fazer, temos que pensar nas nossas economias, economizar é bom. Quando a gente for consumir de maneira consciente, pensando nas 3 perguntinhas que a gente pode fazer, né? Para que a gente contribua com o meio ambiente e com as pessoas que a gente vive. Então, continuem estudando sempre, isso vai fazer com que você fique cada vez melhor. Que nós tenhamos uma boa tarde, fiquem bem e até a próxima. Vem aí, Língua Portuguesa. Boa tarde, galerinha do segundo e terceiro ano. Olha eu aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos para os objetivos do dia? Relembrar a fábula contada. Reconhecer gênero textual, verbete de dicionário. Entender o conceito do número do substantivo. Distinguir o emprego adequado de singular e plural nas diferentes situações da língua. Identificar e corrigir as questões ortográficas que envolvem palavras escritas no plural. Para iniciar na nossa aula, então vamos relembrar a fábula contada ontem a vocês. Então, o leão e o mosquito. O que falava essa fábula? Isso, falava que o leão estava lá, né, todo cansado, repousando, né, e que o mosquito começou a zumbir na orelha do leão, né? Ele, indignado com aquilo, né, tentou ir atrás do mosquito, mas o mosquito foi muito esperto e estava provocando o leão, falando que não tinha medo porque achava que ele era o rei da floresta, né?
e que não estava com a mínima importância do tamanho do leão, se ele era rei, se ele não era, mas ele estava a fim de provocar o leão, né? Então, indignado, o leão tentou descontar a sua raiva perante o que o mosquito estava fazendo, indo atrás do mosquito, tentando dar patadas, mas o leão, infelizmente, acabou só se machucando, né? Com as garras dele, acabou arranhando o seu rosto, né? E a sua cara, a sua carinha, né? E não conseguiu pegar o mosquito de maneira nenhuma. Todo cheio de razão e se achando, o mosquito foi, né? Que o leão já havia desistido de descontar nele o que ele havia feito, né? E foi contar aos outros animais, né? Que havia ganhado do rei da selva, do leão, do maior animal da floresta, né? Mas ele no caminho não se deu conta e acabou parando numa teia de aranha, onde ficou preso e serviu de comida para a aranha, né? Moral da história, a gente tem que ter medo dos menores. No caso ali, né, o mosquito não estava com o mínimo medo do leão, por ser o maior animal, um dos grandes animais da floresta, né, mas infelizmente ele, todo cheio de razão, como eu falei, acabou parando na teia da aranha, que também é um animal minúsculo e que acabou servindo de comida para essa aranha. Então a gente não pode se vangloriar, porque tamanho não é documento, pessoal. A gente tem que sim pensar antes de querer se colocar por cima de qualquer coisa, seja no caso o mosquito perante o leão e depois o mosquito perante a aranha, que acabou sendo servindo de alimento para a aranha. Então, esta fábula, como eu falei ontem para vocês, ela traz um ensinamento, uma moral. Todos, retomando que todos os personagens da fábula são animais, né? Mas que eles trazem um ensinamento para nós, seres humanos, seguir, né? No nosso dia a dia, na nossa caminhada de vida, esse ensinamento, uma aprendizagem para a nossa vida. Tudo bem? Vamos lá. Eu peguei esse personagem que faz parte da história e, pessoal, pedi para alguns alunos lá da Escola Eliseu, que é a escola onde eu trabalho, que eles mandassem uma foto e me falassem o que eles sabiam do leão. Então eu pedi para a aluna Kathleen, do 2º ano lá, e ela me mandou um áudio dizendo que o leão macho, só o leão macho possui juba, ele é carnívoro. Próximo, o Brian, também do 2º ano, ele disse para mim no áudio que o leão tem uma juba grande, é rei da selva e é feroz. O aluno André, do 3º ano, ele disse para mim que o leão é rei da floresta por causa do seu tamanho e sua força. E que ele salta até 4 metros de altura. Vejam só, pessoal. A aluna Lara, do 1º ano, ela disse para mim que o leão é um animal selvagem e tem a juba bem grande. E a aluna Anne, do 3º ano, disse que o leão é mamífero, vertebrado e carnívoro. Então vejam que todos esses alunos falaram, alguns falaram coisas parecidas, porém eu achei importante falar aqui, repetir, porque foi o que eles realmente falaram que sabiam sobre o leão. Vamos lá para o próximo? Então agora, eu, professora Juliana, fui buscar algumas informações sobre esse animal aqui. Então, eu vou apresentar para vocês um texto informativo sobre o leão. Para quê, professora? Para nós confrontar o que os alunos falaram lá, ver se batem algumas coisas do qual eles sabiam de informações do leão. Então, o texto que eu pesquisei é: o leão é mamífero felino
foi citado lá por uma aluna de grande porte, ou seja, também foi citado por um aluno que ele é um animal grande. Ele possui juba e é peludo, enquanto a fêmea possui menor quantidade de pelos. Então, realmente, o único que tem uma juba é o leão, tá? Os que não têm é uma leoa, que é o par do leão. São animais carnívoros e caçadores, ou seja, se alimentam de carnes e eles saem em busca de suas presas para que eles possam se alimentar. Alimentam-se principalmente de carne de zebras, búfalos e javalis, e até mesmo elefantes. Veja o tamanho do leão perto do elefante, também é um animal pequeno perto do elefante, no entanto, ele se alimenta de carne do elefante também. Come até 30 quilos de carne em uma só refeição. Imagine só, gente. Por isso que ele é grande, porque ele se alimenta muito bem e principalmente de carnes, né? Ele é um animal carnívoro. Agora eu pergunto para vocês, se porventura eu lançasse o nome verbete para vocês, alguém saberia me explicar o que é um verbete da palavra leão? Isso, gente, verbete, vamos ver aqui, é as palavras que a gente encontra no dicionário, tá? Verbete é o significado que a gente dá para aquela palavra leão lá, no caso. Lá eu falei sobre algumas informações do leão. Aqui é o significado da palavra leão. Então, o verbete é o significado da palavra. Leão, sempre nós vamos achar nessa disposição aqui a palavra escrita e depois ela separada em sílabas. Então, leão, leão, 2 sílabas. Grande felino que habita nas savanas da África e do sul da Ásia. Homem valente e corajoso, né? 2 significados para a palavra leão. Que ele é um grande felino, que a gente também viu lá, e os alunos também falaram lá, e que é um homem valente. A gente costuma, né, no nosso meio, na nossa convivência ali, a gente costuma dar esse significado, essa palavra, citar quando um homem é valente, quando o homem, né, é corajoso, que ele vai em busca das coisas que ele quer. A gente costuma falar que ele é um leão, porque ele vai atrás, ele vai buscar o que ele tanto quer na vida dele. Tá? Outro animalzinho que também fazia parte da história e que eu também fui pesquisar lá para vocês saberem bem a diferença. O que traz um texto informativo sobre o mosquito? Os mosquitos são insetos considerados nocivos, porque transmitem muitas doenças. Por quê? Porque ele é um animalzinho que ele vive assim, rodeando o lixo, né? Rodeando algumas coisas sujas, então ele acaba sendo um animalzinho que transmite essa doença, porque ele vai, né, voando por muitos lugares e ele consegue ir transmitindo, levando consigo algumas doenças, distribuindo nesses lugares que ele percorre, né? Suas fêmeas picam os animais e as pessoas, provocando coceira ou inchaço na pele. Quem já não foi mordido por exemplo, lá pelo pernilongo, né? Que é um mosquitinho que a gente coça lá, levanta um grosseirão vermelho assim, né? Que é uma alergia que a gente tem uma reação do nosso corpo, que ele levanta um calombinho ali, avermelhado, bem na região onde foi picado, tá? As picadas podem disseminar a malária, a febre amarela, a dengue, a zika e outras doenças graves. Então, o mosquito, vocês também conhecem o mosquito da dengue. Não é essa imagem aqui. A professora não pegou a imagem do mosquito da dengue, mas todos vocês conhecem que é um bichinho pretinho, com listras brancas e que ele espalha doenças como a dengue, né?
como o Zika, como a febre amarela, e que nós precisamos nos cuidar, né, perante essas doenças também, né? Temos que ter alguns cuidados para que esse mosquito, né, não ganhe muito espaço para que eles possam transmitir essas doenças, né? Agora eu procurei o verbete da palavra mosquito. Como eu já expliquei da palavra leão, verbete eu fui buscar o significado no dicionário, que é o nosso aliado lá na escola de todos os dias, da professora, da diretora, da pedagoga, da secretária e principalmente dos alunos. Por que dos alunos? Porque é nele que vocês vão tirar a resposta para algumas palavras que vocês tenham um certo... Me faltou a palavra agora, pessoal, mas que vocês não sabem o significado daquela palavra, tá bom? Mosquito, dividido em 3 sílabas. Mosquito. Inseto de pequeno porte, ou seja, ele é pequenininho, diferente do leão, cujas larvas vivem na água. Então, nós podemos ver que o mosquito... Tanto é que o mosquito da dengue lá, ele deixa suas larvinhas numa água acumulada lá no fundo do quintal, nos pneus, em potes, em vasos de flores. Então é lá que eles deixam as larvas dele e a gente acaba, né, ali acaba se proliferando aquelas águas ali de bastante larvas e acaba espalhando as doenças, como eu falei para vocês. Muito bem, então a professora aqui distinguiu para vocês qual a diferença de um texto informativo com um verbete de dicionário. Verbetes de dicionário, tá? Vou explicar o que é o verbete. São palavras que são definidas no dicionário. Cada palavra vem com um significado, separação silábica, como eu já falei para vocês, e outras explicações sobre a palavra, respeitando a ordem alfabética. Então, no dicionário, todas as palavras que vocês forem buscar o significado dessa palavra, elas estarão dispostas em ordem alfabética, ou seja, começa lá na letra A e termina na letra Z lá. Tá, pessoal? Então, qualquer palavra que vocês tenham dúvidas do seu significado, procura lá no dicionário, né? É bom sempre ter um dicionário em casa, outro na escola, para auxiliar vocês nas atividades da escola e na casa, numa tarefa, por exemplo, que vocês têm que procurar o significado dessa palavra no dicionário, tá? Vamos ver um exemplo? A professora trouxe aqui um dicionário bem colorido, né, que eu sei que criança gosta de coisas coloridas que chamem a atenção, né? E começamos lá, como eu falei para vocês, com a letra A. A primeira palavrinha que aparece aqui no meu dicionário é a palavra abacate. Mas agora vamos ver ela mais bem apresentada aqui. Palavra abacate, separada em sílabas, abacate. 4 sílabas, então ela é uma palavra polissílaba, tá? E vamos ver o que é o significado da palavra. Abacate é uma fruta de casca verde, tá aqui a imagem do ladinho, e polpa macia, então bem macia, gostosa de comer, com um grande caroço no meio. Tá aqui ela, casca verde, polpa macia e um grande caroço aqui no meio. Né? Lembrando que esse caroço dá para ser plantado, para que nasça um abacateiro, de repente, se vocês tiverem oportunidade, no quintal da casa de vocês. Mas o verbete, então, é isso que eu apresentei aqui para vocês, pessoal. É o significado de cada palavra procurada no dicionário, diferente do texto informativo. O texto informativo traz informações sobre aquele, no caso, sobre o leão e sobre o mosquito que foi apresentado para vocês. Mas agora, já expliquei para vocês o que é um verbete, o que é o texto informativo, já diferenciei para vocês
a diferença de cada um, eu peguei de novo o nosso personagem da história lá, o leão. O que vocês podem dizer dessa imagem aqui? Por exemplo, quantas imagens eu tenho aqui? Uma imagem, muito bem, eu tenho um leão lá. E agora se eu colocar a outra imagem aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho só uma imagem? Não, eu tenho várias imagens. Então, quando eu estou me referindo a uma imagem só, é o leão. Quando eu estou me referindo a várias imagens, eu dou leões, né? Porque eu tenho mais de uma imagem aqui. Então, eu não posso chamar isso de leão também, tá? Próxima. Mosquito vai aparecer. Aqui eu tenho uma imagem de um mosquito só. Agora, se eu colocar aqui do lado vários, como que fica? Mosquitos, porque tem mais de uma imagem. Próximo. Fazia parte da nossa história também a aranha. Lembra que o mosquito parou lá na teia da aranha e serviu de alimento para ela? Temos uma imagem, chamamos de aranha. Temos várias imagens, chamamos de aranhas. Então, essa diferença de uma imagem com várias imagens, a gente pode conceituar em número do substantivo, que é o que nós vamos ver agora. Número do substantivo. Vamos lá? Por que número do substantivo? Porque está se referindo à quantidade. Lancei aqui uma borboleta, eu chamo de a borboleta. Esta palavra está no singular, por quê? Porque eu tenho um elemento, um ser só. Eu tenho uma borboleta somente. Agora, se eu lançar aqui do lado várias, então eu chamo as borboletas. Essa palavra, as borboletas, está no plural e indica mais de um ser, um elemento. Então, o número do substantivo é quando você está se referindo a um elemento só, que se chama singular, e mais de um elemento que se chama plural. Vocês já sabem o que é substantivo, porque vocês já estudaram isso em aulas anteriores, tá? E número do substantivo, como eu acabei de falar, se refere a um elemento só ou mais de um elemento só, de elementos. Vamos lá, então, para a gente praticar tudo isso que a professora acabou de falar aqui. Para isso, eu quero que vocês peguem o caderninho, anotem a área do conhecimento que nós estamos estudando hoje, a data 17/11/2020 e o nome de vocês completos. Não se preocupe que não vão ser todas as atividades que vocês irão registrar. A professora irá falar qual atividade que vocês irão registrar. Vamos lá para a bancada? Bom, gente, vamos para a primeira atividade aqui. A nossa primeira atividade, pessoal, é sobre algumas regras do plural e do singular, tá? A professora colocou somente 4 regras aqui para vocês poderem observar. Por quê? Porque tem algumas palavras que, quando elas são transformadas para o plural, modificadas para o plural, elas sofrem algumas transformações, né, nos seus finais. Então, aqui, vamos lá para a primeira. Palavras no singular com as vogais A, E, I, O, U. Coloquei um exemplo aqui. A leoa. No plural, ela acrescenta o S. Então, vejam aqui. As leoas. Olha o S aqui, ó, do plural, tá? Então, elas sofrem algumas transformações. Vamos exercitar aqui, ó. O sapato, como que fica no plural? Isso. A professora vai escrever aqui. Os
Olha o S aqui, ó. Tava no singular, foi para o plural, acrescentado da letra S. Próximo, o cavalo. Os cavalos. Também, ó. Singular, o cavalo, plural, cavalos. Acrescentado a letra S lá. O menino. Os meninos. Também. Letra S acrescentou lá, porque passou para o plural. Outra regra lá do ladinho. Palavras no circular com ão. Coloquei lá, ó, o avião. No plural, acrescenta ons, ãos ou ães. Apresentei aqui para vocês o plural da palavra avião. Os aviões. Próxima palavra, exercitando então esse acrescentar a palavra. O leão, os leões. Como foi mostrado para vocês lá na telinha. Ó, modificou o ão pelo ons. Estão vendo? O feijão. Os feijões. Mesma terminação, mesma troca, ó. Terminou em ão, a regra pede para mudar em ons, que foi apresentado aqui para vocês. O balão, os balões. Mesma troca, terminou em ão e foi modificado para ons. Essa, então, como eu expliquei, há uma diferenciação na terminação dessas palavras. Outra regrinha aqui embaixo, palavras do singular com R no final. Coloquei um exemplo aqui, ó. O cobertor, R no final. O que quando ela passa para o plural tem que acrescentar? O es, o E e o S no final. Coloquei aqui o exemplo, ó. Os cobertores. Então, as próximas palavras também serão acrescentadas do es. O doutor, os doutores. Ó, terminou em R, acrescentou no plural o es, os doutores. O cantor, os cantores. Olha lá, mesma coisa. Terminou em S no singular, terminou em es, com es, né, no plural. O vendedor, os
Os vendedores. Vamos aqui para a próxima regra. Palavras no singular com M no final. Mostrei um exemplo aqui, ó. O bombom, com M no final. Vamos ver a palavra no plural. Acrescentou o NS, se tornou os bombons. Aqui, o jardim, os jardins. Veja, terminou em M, acrescentou o NS. O trem, os trens. Os trens. O capim, os capins. Também termina com M e acrescentou o NS no plural. Então essas são algumas regrinhas apresentadas a vocês sobre a diferença das palavras no singular e no plural. A próxima atividade, nós vamos transformar essas frases que estão no singular, né? Primeiro trocando a imagem pela palavra e colocando essas frases no plural. Vamos lá? O gato brinca com o novelo de lã. Como que fica essa frase no plural? Muito bem. Os gatos brincam com os novelos de lã. Não esqueçam, quero que vocês registrem essas frases, pessoal, no caderninho de vocês, como a professora explicou lá, tá? Vou esperar alguns minutinhos, lembrando que não esqueçam do ponto final em todas as frases, tá? Próxima, a bexiga é da menina. Vamos tornar essa modificar, né? Trocar essa frase para o plural. As bexigas são, o ele se modifica, é trocado, né? Das meninas. As bexigas são das meninas. Notem aqui que eu troquei a letra E pelo são, porque eu troquei para o plural. Então eu não posso, senão ficaria as bexigas é das meninas e são das meninas, tá, pessoal? A coruja gosta de olhar a lua. Muito bem, vamos lá. As corujas gostam de olhar a... Por que ali eu não posso colocar as luas? Porque só tem uma lua só, então gostam de olhar
a lua, é só um elemento. Eu não posso pôr as luas, porque quando você olha para o céu à noite só tem uma lua só. Então não posso modificar a palavra para o plural por esse seguinte fato. O macaco come banana. Isso, os macacos comem. Como são vários macacos, a palavra banana vai para o plural também. Bananas. Os macacos comem bananas. Muito bem. Vou esperar um pouquinho para que vocês possam copiar. Para irmos para a última frase. O menino brinca com a bola. Como que fica no plural? Os meninos brincam com as bolas. Ponto final. Muito bem, vamos lá para a leitura. Os gatos brincam com os novelos de lã. As bexigas são das meninas. As corujas gostam de olhar a lua. Os macacos comem bananas e os meninos brincam com as bolas. Muito bem, registraram certinho? Vamos ver se nós alcançamos os objetivos do dia? Relembrar a fábula contada. Muito bem, a gente relembrou lá. Reconhecer gênero textual, verbete de dicionário. A professora explicou a diferença do texto informativo com o verbete de dicionário, tá? Entender o conceito do número do substantivo. A professora também explicou lá sobre ter um elemento e a palavra ser escrita no plural, no singular, e sobre ter mais elementos e a palavra ser escrita no plural. Distinguir o emprego adequado de singular e plural nas diferentes situações da língua foi o que a gente fez obedecendo às regras da língua portuguesa lá nas terminações, naquela variação da terminação. E identificar e corrigir as questões ortográficas que envolvem palavras escritas no plural, que foi a atividade das frases em que a gente teve que trocar porque modificou a palavra que estava no singular para a palavra que estava no plural. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero agradecer a todo mundo que participou de todas as aulas que eu ministrei e que se dedicaram a essas aulas e espero estar com vocês logo, logo. Um beijo a todos e até breve. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças! Eu sou a professora Ana Paula, da Escola Judita Macedo Silveira. E a nossa aula de hoje, o conteúdo é esportes de marca. Vocês sabem o que são os esportes de marca? Vamos assistir um vídeo para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre eles. Olá! Hoje nós vamos falar sobre esportes de marca. Você sabe o que é esporte de marca? Esportes de marca são os esportes que têm como característica a comparação dos resultados alcançados pelos atletas durante a realização da prova, que podem ser medidas através de tempo, distância ou peso. Vamos ver alguns exemplos de esportes de marca? Automobilismo, natação, ciclismo, remo,
levantamento de peso e todas as provas do atletismo. Vamos conhecer as provas do atletismo? Elas se dividem em provas de pistas e provas de campo. Nas provas de pistas, temos as corridas. Já nas provas de campo, temos os saltos, lançamentos e arremessos. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os lançamentos. E então, crianças, gostaram do vídeo? Vocês viram lá que os esportes de marca, eles são marcados os resultados através de tempo, ou seja, quando o atleta executa o percurso em menor tempo, como por exemplo nas corridas. Também se é usado a distância, como por exemplo nos saltos em distância e no salto em altura, onde a medida é feita em metros, em centímetro. E a outra forma de resultado seria a marcação de peso, né? Por exemplo, quem levanta mais peso no levantamento de peso. Então, crianças, para fazermos as atividades práticas de hoje, nós vamos precisar confeccionar alguns materiais. Então, nós vamos focar hoje nos lançamentos. No lançamento de dardo, no lançamento de disco e no lançamento de martelo, que são provas do atletismo. Primeiro, para o dardo, vocês podem utilizar um cabo de vassoura, vocês podem utilizar jornal enrolado. Esse aqui a professora enrolou várias folhinhas de jornal, enfeitou com uma fita e finalizou aqui com uma garrafa. Vocês também podem fazer o que nós chamamos de foguetinho, para substituir o dardo nas atividades. Então, para esse daqui, a professora utilizou rolinhos de papel higiênico. Vocês podem utilizar tanto os rolinhos pequenos, como aqueles de papel toalha. É só vocês encaixarem um rolinho no outro, finalizarem com as fitas adesivas. Na ponta, vocês podem recortar o bico de uma garrafa, encaixar e depois é só vocês enfeitarem com fita, deixar ele bem colorido e bem bonito. No final aqui, vocês podem pegar uma sacolinha plástica, recortar elas em tiras e finalizar colocando com fita adesiva aqui na ponta. E aí vocês já têm o foguetinho que vai substituir o dardo nas atividades. O outro lançamento que nós vamos ver é o disco. Então vocês podem fazer com papelão recortado. Aí é só vocês usarem a criatividade, crianças, e enfeitarem da forma que vocês quiserem. Olha lá, a professora trouxe várias opções. Vocês também podem utilizar pratinhos de papelão. É só vocês pegarem 2 pratinhos, unirem eles aqui, finalizarem com uma fita adesiva, como já está pronto aqui, e depois pintar, usar a criatividade. Esses aqui foram alguns alunos lá da minha escola, da Escola Judite, que fizeram. E aí é só fazer atividade. E uma terceira forma é usar tampas de marmitex. Aí aqui dentro a professora colocou uma sacolinha com um pouco de areia para dar um pezinho e finalizou com fita adesiva também, para fazer o lançamento. E o nosso martelo, vocês podem fazer usando sacolinhas plásticas. Vocês podem utilizar também uma corda e uma bola de meia. É só vocês amarrarem aqui na pontinha e na outra extremidade vocês dão um nó. Deixando aqui para segurar. E aí a gente já tem o nosso martelo. Aqui está prontinho esse daqui, com bolinha de meia. E aqui a professora trouxe um outro que é um pouco mais pesado, que ela também utilizou corda, mas aqui dentro nós temos areia. E aí precisa ser, né, algo mais reforçado. Aqui a gente utilizou a napa, né? Porque senão, cada vez que a gente lançar e bater no chão,
né, para a areia não sair, né, para não arrebentar o nosso martelo. Então, essas são as opções para vocês confeccionarem os materiais aí na casa de vocês. Agora, vamos para a parte prática, crianças? Vamos começar com o nosso alongamento, então, crianças. Primeiro cruza, vira, palma da mão para fora, esticou e segura. Arredonda bem as costas. Isso, subiu para cima. Pode ficar na pontinha do pé. Isso, baixou, soltou e vai dobrar o braço, segurar no cotovelo, puxar para trás e segura. Trocou, mesma coisa no outro braço, puxa e segura. Soltou, na frente, estica o bracinho, pega no braço, puxa e segura. Mesma coisa no outro braço. Esticou, segurou. Aí, estica o braço lá na frente, mantém o braço esticado e vai puxar, tá? Sem dobrar o braço, mãozinha e segurar. Mesma coisa no outro, esticadinho. Muito bem. Palma da mão para cima, braço esticado, lembrando de sempre pegar também o dedão e puxa. Trocou, pega lá o dedão, braço esticado, puxa, segura. Muito bem, girou. Só o ombrinho para trás. Para frente. Isso, afasta um pouco a perna, tá? E vai até onde você alcançar, sem dobrar a perna e fica lá. Segura um pouco. Muito bem. Agora, sem tirar a mão lá onde vocês conseguiram alcançar, vai voltando o pezinho, juntando ele. Junta, junta, junta. Segura só mais um pouquinho agora juntinho. E sobe devagar. Muito bem. Agora que nós já alongamos, vamos fazer o aquecimento? Para fazer o aquecimento, aqui nós estamos utilizando cones. Mas vocês podem utilizar aí na casa de vocês garrafas, né? Garrafas PET. Só vocês colocarem ela desta forma aqui, que nós colocamos, tá? E vocês vão precisar fazer um deslocamento lateral. Só cuidem para não cruzar a perna. A professora vai demonstrar como faz o deslocamento lateral, né? Isso, sem cruzar, tá bem? E na ida, quando estiver vindo, né, na ida vocês vão derrubando os cones, né, ou as garrafas aí de vocês. E quando vocês estiverem voltando, né, isso, na vinda, ó, quando tá indo, derruba. A professora vai demonstrar devagarzinho. Uma vez, certo? Deslocando lateralmente. E quando estiver voltando, agora levanta os cones, tá? Sempre em deslocamento lateral. Isto, certo? Agora, a professora vai demonstrar uma vez rápido, né, gente? Que é para aquecimento, então vocês vão fazer aí rapidinho. E volta erguendo. Isso aí. Muito bem. Sempre deslocamento lateral. Isso aí. Vocês podem fazer, então, mais vezes aí na casa de vocês para aquecer, tá bem? Então, vamos para a nossa parte dos lançamentos que vocês vão aprender agora. Agora que nós já aquecemos, vamos aprender os lançamentos. Os lançamentos é lançamento de dardo, disco e martelo.
Nós temos também os arremessos, crianças, né? O arremesso de peso, tá? Então, lançamentos e arremesso. A diferença entre eles é que nos lançamentos, os objetos ficam longe do nosso centro, né, do corpo, né? Todos eles que a professora citou ficam longe, é lançado. Já no arremesso do peso, o peso fica próximo ao centro do nosso corpo e ele é empurrado, tá bem? E hoje nós vamos aprender sobre o lançamento. A primeira atividade é o lançamento de dardo. O lançamento de dardo é uma das modalidades mais antigas do atletismo. Ele era utilizado para caça e para a guerra. E o objetivo do lançamento de dardo é ser lançado a maior distância possível. É um objeto parecido com uma lança, crianças. E tem diferença nos tamanhos, para os homens e para as mulheres. Para os homens, o comprimento do dardo é entre 2,60 a 2,70 m e seu peso 800 gramas. Já para as mulheres, o comprimento é de 2,20 m a 2,30 m e o peso de 600 gramas. Existem 3 formas de empunhadura. Empunhadura é a maneira como você pega no dardo. Tá? A professora está aqui, né? Aqui nós temos um cabo de vassoura, né? Nós vamos demonstrar para vocês os 3 tipos de empunhadura, a maneira como você vai pegar, tá? No seu dardo, forma correta. Então, tem 3 formas de você utilizar para estar fazendo a empunhadura. A primeira delas é a empunhadura chamada garfo, tá? Então, garfo, você vai pegar teu dedo indicador e o dedo médio, dedão do lado, né, aberto aqui no meio, dedão do lado e os outros dedos aqui, desta forma aqui. Empunhadura garfo ou V, tá? Em V. A outra empunhadura é a empunhadura finlandesa, tá? Então, o dedo indicador vai aqui, polegar aqui e os outros 3 aqui, desta forma. Estão vendo, crianças? Essa é a finlandesa. E a última empunhadura é a americana, que o teu dedo polegar vai ficar próximo ao dedo indicador e os outros dedos vão ser colocados assim, desta forma, tá? É bem fácil esse tipo de empunhadura. Tentem aí na casa de vocês as 3 formas e vejam qual dessas 3 vocês acham mais fácil, né? Que melhor vocês vão se adaptar para pegar. E escolham uma delas que vocês acharem mais fácil. Outra coisa que a prof tem que falar para vocês é que depois que vocês arrumam lá a mãozinha, veem qual a empunhadura melhor, vocês precisam segurar o dardo, né? Com a ponta dele para frente, acima do ombro. Teu cotovelo vai ficar flexionado, né? Viradinho para frente. Dessa forma aqui, tá? Desde a corrida, gente. Tem uma corrida de aproximação também no lançamento de dardo e desde a corrida o dardo tem que ficar aqui em cima, ele não pode ficar embaixo, tá? Então vai segurar ele desta forma e é feito a corrida. A corrida de aproximação é mais ou menos uns 33,5 metros, né, no mínimo de corrida. Aqui nós não temos espaço, né, nós vamos demonstrar com um espaço um pouco menor. Mas só para vocês saberem que é um corredor longo, tá bem? Aí eles vêm correndo com o dardo naquela posição, né, alta que a professora mostrou, vão até a linha, que é a linha de arremesso, não pode pisar na linha, e eles vão fazer o lançamento em si, né? Tentando fazer com que o dardo caia a maior distância possível, tá bem? Agora, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. E para fazer essa atividade, eu quero que vocês usem o que aprenderam agora. Tanto a empunhadura, uma das 3, quanto vocês segurarem o dardo alto para fazer, tá bom? A professora Ana está aqui com o foguetinho, né? Você chamou de foguetinho ele, né, professora? E que a gente construiu aí com vocês no início da aula. E nós vamos utilizar ele para brincadeira, tá bem, crianças? Então, segurando com a empunhadura correta, alto, a professora vai vir correndo. Aqui é a linha de lançamento da professora. Vocês façam aí na casa de vocês, pode ser com giz, né? Ou alguma fita. Vão precisar de uma cordinha e de um alvo. Usamos o tatame ali para ser o nosso alvo.
Mas aí na casa de vocês podem até desenhar no chão ou utilizar alguma coisa que vocês tenham aí, né, na casa de vocês. Lembrando que vocês podem adaptar com o material que vocês têm na casa de vocês, certo, crianças? Então, a professora vai lançar por cima da cordinha tentando acertar o alvo. Vamos lá, professora? Isso, isso. Lembrando que é a perna que ela vai parar. Faz de novo, professora, por favor. Ó, a professora está lançando com uma mão, a outra perna tem que parar na frente para ela fazer o lançamento, certo? Vamos lá agora? Isto! Foi um bom lançamento, crianças. Só não acertou o alvo, mas não tem problema, né? Aí na casa de vocês, vocês vão realizando essa atividade mais vezes e tentando acertar o alvo, tá bem? Vamos fazer a nossa próxima atividade. Qual será o lançamento que nós vamos aprender? Vamos para o segundo lançamento de hoje, crianças, o lançamento de disco. Na modalidade masculina, né, na categoria masculina, o disco pesa 2 quilos e na categoria feminina ele pesa 1 quilo. Nós vamos fazer a prática para que vocês compreendam a empunhadura, ou seja, a forma como segurar o disco, como a professora Marcela está fazendo. É importante destacar que não pode usar o polegar para segurar o disco. Isto. E na atividade nós também vamos focar na questão do giro, porque antes do atleta soltar o implemento, de soltar o disco, de lançar ele, o atleta faz um giro. Então nós vamos fazer uma atividade para vocês compreenderem para que lado que esse giro é realizado. A professora Marcela vai fazer lá, olha. Pode fazer, professora Marcela. Então, o atleta ele inicia sempre de costas, pode ir fazendo, professora. De costas para onde vai ser lançado o disco. Se está segurando com a mão esquerda o disco, a perna do disco, a perna esquerda, pode girar, professora, é a primeira que vai ser colocada para trás. Então a professora fez bem devagar para vocês verem. Vamos fazer para o outro lado, professora. Isto, segurou o disco, perna para trás, vai lançar a perna que está do lado do disco, a mesma perna do lado da mão que segura o disco. Isto. É importante vocês fazerem para os dois lados esse exercício, crianças, para vocês compreenderem e aprenderem qual é o melhor lado de vocês, o lado dominante. Você já sabe qual é o seu, professora? Então agora vamos fazer bem rapidinho com o seu melhor lado? Então olhem lá, crianças. Segurou o disco, a perna vai lá atrás e faz o lançamento. Legal, né, crianças? Lembrando que o lançamento de disco e de martelo, eles são feitos dentro de uma circunferência de 2,5 metros. E em volta o atleta ele tem uma gaiola, né? Uma espécie de proteção, porque se por um acaso o lançamento sair errado, né, ele não vai atingir os árbitros ou mesmo a plateia que está assistindo. Então agora vamos fazer o segundo exercício, crianças, de hoje. Além da professora Marcela fazer lá o giro, ela vai executar um pequeno salto por cima dos cones. Pode ir lá, professora Marcela. Lembrando que começa de costas. Então, o braço estendido. Pode fazer, professora Marcela. Faz o giro e um pequeno salto sobre o cone. Pode fazer. Faz um giro e um pequeno salto sobre o cone. Depois vocês vão realizar várias vezes isso em casa, crianças. Por que desse pequeno saltito, dessa fase aérea de tirar os pés do chão? Porque quando o atleta vai lançar, ele tem uma fase que ele precisa, depois do giro, recuperar o equilíbrio dele. Agora, nós vamos
fazer um lançamento, né? Para mostrar para as crianças. Faz o giro. E quando chega lá no último cone, faz o lançamento. Viram só? E vai bem longe, crianças. Agora, nós vamos fazer o terceiro lançamento, que é o lançamento de martelo. Então, o lançamento de martelo também é feito dentro de uma circunferência. Aqui nós marcamos um círculo com fita adesiva, certo, crianças? Então, como que ele é realizado? A mão dominante, aquela que vocês têm maior facilidade, vai segurar embaixo. Olhem lá a mão da professora Marcela. A outra vai encaixando lá por cima dela. Também se inicia de costas para o local aonde vai se lançar o martelo. Então, o atleta faz o giro, ele leva o implemento para cima da cabeça e finaliza lançando com o braço estendido à frente. Pode executar, professora Marcela. E aí está realizado o lançamento, crianças. Então, observaram lá? Além do giro, ela leva o implemento acima da cabeça e finaliza com o braço estendido. Lembrando que tanto o disco como o martelo iniciam sempre de costas para o local onde vai ser lançado o implemento. No final das atividades, crianças, é importante que vocês alonguem de novo. Então, vocês podem repetir todos os alongamentos que fizemos lá no início da aula, certo? Espero que vocês confeccionem os materiais, se divirtam e pratiquem bastante os lançamentos que aprendemos hoje. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Para Bruno e Lu, Adriano e Glenda, Caroline e Luiz. A menina ficou entusiasmada com o Covid. Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez. Eu achei 3, é. Então vai. Em cima e embaixo. Quantos que você já tem, Ador? 1, 2, 3, 4. Alegre, frente. Agora sou eu, né? Branco. Qual que eu tenho que achar? Preto.
Ih, cheio. Errei. Vai. Vazio, cheio. Isso. Muito bem. Eu tenho 5 agora. Uhum. Frente. Aberto. Agora sou eu. Alegre e fechado. Errei. Aberto. Fechado. Isso. Aí eu tenho 6 agora.